Decisão administrativa sobre multa de trânsito é anulada por falta de fundamentação. Meu nome é Walter dos Santos e você está no canal VS Consultoria. Veja, a terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo anulou uma multa de trânsito por ausência da fundamentação das decisões administrativas do Departamento de Operações do Sistema Viário do Município do Estado de São Paulo, o DSV, órgão ligado à Companhia de Engenharia de Tráfego, CET. Por que eu estou te mostrando esta publicação aqui do portal Migalhas, um portal que fala basicamente de matérias relacionadas ao direito? Eu quero te mostrar exatamente um recurso que fora interposto exatamente pelo mesmo motivo. Eu sempre defendo, e vocês que me acompanham com maior frequência sabem do meu posicionamento quanto à obrigatoriedade da fundamentação e motivação dos atos administrativos, notadamente naqueles em que se refere à imposição de penalidade de trânsito. Este é um recurso administrativo elaborado por nós, direcionado ao Conselho Estadual de Trânsito, ou seja, ao CONTRAN, exatamente pela falta de fundamentação e decisões da Junta Administrativa de Recursos de Infrações que não motivou o seu ato, igualmente do órgão executivo DETRAN, que simplesmente enviou para o motorista autuado que a defesa dele teria sido indeferida, ou seja, não aceita, sem tecer quaisquer comentários sobre as teses de defesa enviada àquele órgão. Não enfrentou o recurso do administrado e por isso mesmo o recurso a ser interposto é este, o recurso administrativo ao Conselho Estadual de Trânsito, pela falta de fundamentação, pela falta de motivação do ato administrativo. Eu já vou voltar lá para outra tela em que fala da anulação pela justiça daquele ato administrativo, mas antes eu vou te mostrar algumas partes desse recurso para você verificar que está intimamente ligado à decisão do Poder Judiciário. Veja, neste caso o cidadão ele interpôs recurso após ser previamente notificado contra a multa dele. Ele apresentou defesa prévia a quem? Ao órgão executivo de trânsito, ao DETRAN. Igualmente, depois da negativa do DETRAN, ele interpôs recurso à AJARE. E esses dois órgãos que fazem parte da administração pública simplesmente mandou para o recorrente que a defesa dele tinha sido indeferida. Nesses termos, e isto não é aceitável. O órgão público não pode simplesmente desrespeitar o cidadão. Isso, além de demonstrar uma preguiça danada, uma desídia, demonstra também a falta de desconhecimento, né? A falta de conhecimento das leis, das normas brasileiras, notadamente direito constitucional, administrativo e direito de trânsito, além de ser um desrespeito com o cidadão. Veja, a AJARE ela deveria analisar e motivar, né, enfrentar os argumentos do cidadão e falar por que ela não aceitou essa defesa, não simplesmente escrever, limitar-se aí em dizer fora indeferida. Nem fora eles usam, coloca indeferido, só isso. E por isso que ao deparar com a decisão nesses moldes, você deve fechar os fundamentos jurídicos contra uma decisão deste tipo. Com base nisso, você deve requerer o quê? Logo de imediato, requerer a nulidade dessa decisão administrativa exatamente pela falta de fundamentação dessa decisão. Porque isso visa exatamente garantir o direito ao contraditório e a ampla defesa, né? Princípios aí constante na nossa lei maior, que é a Constituição Federal. Porque o dever de fundamentar, ela alcança todas as esferas administrativas, tá? Não exclui aí os órgãos de trânsito. Os órgãos e as entidades de trânsito, eles são obrigados sim a motivar os atos administrativos, especialmente as suas decisões
administrativa porque visa uma imposição de penalidade. Se você deparar com uma situação dessa, você deve requerer a nulidade desse ato administrativo. Por quê? Pela inconsistência e irregularidade que não fora rebatida em contrário do que você argumentou. Não pode o órgão público, diante da falta de argumento, ou seja, sem argumentos hábeis a rechaçar, a rebater essa irregularidade, ferir aí o brio a que a princípio goza a administração pública, simplesmente escrevendo na comunicação de decisão para o cidadão, para o administrado, a sua defesa fora indeferida. Isso não é argumento, não é fundamentação e não é motivação do ato administrativo. Isso é irregular e é extremamente, eu vou repetir, extremamente repudiável pelo direito brasileiro. É óbvio que um comportamento desse ele não presta para impor qualquer penalidade ao cidadão, mesmo que sendo uma penalidade administrativa. Esse tipo de comportamento ele fere, além de ferir todos os princípios, ele configura aqui um cerceamento de defesa do cidadão. Por quê? Porque dá a entender que você pode fazer o que quiser, que eles simplesmente vão escrever indeferido. Ou seja, você não fica sabendo qual foi o processo mental que essa autoridade utilizou para não aceitar os seus argumentos. Aí fica fácil para a administração pública. E veja, a administração pública ela é um ente abstrato, ela é um ente, a máquina pública ela é muito grande, ela tem tudo a seu favor. E você tem apenas o seu conhecimento e a sua insatisfação e resignação daquilo que está acontecendo com você. Então, por isso mesmo, por ela dispor de todo esse aparato, que ela tem que falar sim para você por que não está aceitando os seus argumentos. Ela tem que enfrentar ato por ato, palavra por palavra, argumento por argumento, parágrafo por parágrafo, de que o que você está falando não condiz com a realidade. E não simplesmente escrever indeferido. Não pode. Veja o que escrevemos nesse recurso para o cidadão. Veja, diante da falta de apreciação ao não acatar os fundamentos do particular, isto pode dar margem à suspeita de parcialidade, do julgador em tais decisões, ferindo assim um dos princípios da administração pública elencados na Constituição Federal, notadamente aqueles lá do artigo 37 da Constituição, e gerando um desequilíbrio de direitos, perdendo-se então a característica de uma decisão justa. No recurso ainda foram citadas diversas doutrinas, ou seja, escritores renomados da área do processo administrativo que têm o mesmo entendimento que o nosso, especialmente aqui no caso do Marcos Néder Maria Tereza Lopes, que assim uma vez disse no seu livro lá, a legalidade do ato administrativo ela será alcançada e mantida com a conjugação dos princípios imparcialidade, publicidade, oficialidade, informalidade, verdade material e garantia de defesa. Logo na sequência, nós temos o entendimento também da Ana Clara Victor da Paixão, que ela faz o seguinte, ela declara o seguinte nos seus ensinamentos: todas as decisões que afetam direitos individuais devem ser suficientemente fundamentadas. Todas as decisões que afetam direitos administrativos devem, obrigatoriamente, suficientemente fundamentadas, e não simplesmente só indeferir. A Constituição obriga que os órgãos públicos, especialmente os tribunais, fundamentem as suas decisões. E daí não exclui o DETRAN e a JARE, que funciona dentro dos órgãos administrativos e entidades executivas de trânsito. Por fim aqui, você deve pugnar que todos os argumentos sejam motivadamente enfrentados, sob pena de serem reivindicados nas próximas fases recursais. E aí vem também a aplicação analógica do princípio de que todo argumento que não for contestado, ele deve ser sido aí considerado como verdadeiro, Isso você encontra embasamento para utilizar no direito administrativo de trânsito de forma supletiva e subsidiária, lá no artigo 15 e o 489 do novo Código de Processo Civil. E a decisão noticiada aqui pelo portal Migalhas não está fora disso. Veja, o relator, o desembargador Maurício,
Fiorito, ele destacou que a decisão administrativa, ela não indicou os motivos do indeferimento. Veja, não teceu qualquer comentário ao que o administrado falou da defesa prévia apresentada, não analisando os argumentos indicados pelo demandante. Veja que interessante, olha aqui, são palavras deles. Como é ser disso, a administração pública tem o dever de fundamentar suas decisões, em especial nos procedimentos administrativos, para possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório. Veja, isso foi o que destacou o magistrado. Eu vou deixar o link dessa reportagem e desse processo, para que você possa ler essa decisão. Igualmente, eu vou deixar um link para você acessar o meu acervo de modelos de defesas e recursos pronto contra a multa, contra o processo administrativo para imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir e para você enfrentar um processo administrativo para imposição da penalidade de cassação da Carteira Nacional de Habilitação. São modelos de recursos já prontos e utilizados em casos reais em que obtivemos sucesso para os nossos clientes. Basta você acessar o primeiro link da descrição desse vídeo que você vai ter a oportunidade de adquirir o meu acervo de modelos de defesas e recursos administrativos de trânsito. Forte abraço para você, fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.